vocês. Hoje, o meu bebê tem 32 anos, é o meu filho mais novo, 32 anos. E hoje, com toda a experiência que tenho, com tudo que estudei, hoje eu me sinto pronta para ser mãe. E só posso ser avó. E não é papel dos avós educar os netos, é papel dos pais. E é por isso que eu tenho inveja de vocês, pela oportunidade que vocês têm de se desenvolver como pais, como mães, porque esse é o papel mais importante da vida de vocês. É o papel mais importante. Não tem profissão que supere esse papel de ser pai e mãe. Quando começar a educação de uma criança? Eu tenho visto algumas mães dizerem, mas é tão pequenininho, não sabe de nada, não entende nada. Vamos deixar para disciplinar, para educar, vamos entender as coisas. Mas olha, eles entendem muito mais cedo do que o que a gente imagina, viu? Muito mais cedo do que o que a gente imagina. Muito bem, a educação, a minha palestra será baseada em textos do Espírito Profecia. Se vocês ainda não leram, eu aconselho que leiam a Orientação da Criança. Estou dizendo isso para vocês porque eu li depois de ter meu primeiro filho, por isso errei tanto no primeiro. Então é bom a gente já ler antes. A educação começa quando? Com o bebê nos braços da mãe. Então a educação tem que começar aqui. Na verdade, essa é a educação que você passa para os filhos. Mas a educação mesmo vem lá desde o tempo de solteira. Os seus hábitos, aquilo que você fez da sua vida e faz depois de casado, já está fazendo parte da educação do seu filho, não tenha dúvida disso. Mas a senhora White diz que a educação começa com o bebê nos braços da mãe. Precisamos tornar a educação de nossos filhos uma preocupação, pois a sua salvação depende em grande parte da educação que lhes é dada na infância. Vocês já pensaram nisso? Que a salvação do bebezinho, que algumas de vocês têm nos braços, e que algumas de vocês trazem no ventre, esse bebezinho, a salvação dele depende daquilo que lhe for ensinado na infância. Então é o período que ele está ali, dentro de casa com você. As lições que a criança aprender durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Orientação da Criança, página 193. Então, aquilo que a criança aprende até completar 7 anos faz mais parte, é mais importante para a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda depois, mesmo que ela viva 90 anos. Vocês já imaginaram como é importante esse primeiro período das crianças? E é por isso que a educação tem que começar assim que o bebê nasce. Não pode começar depois que ele tem 1, 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, quando você imagina que ele começa a entender as coisas, porque aí você vai ter pouco tempo para colocar ali dentro daquela cabecinha tudo que é importante para a formação do caráter. Sr. White diz que a obediência é a lição mais importante. Eu acredito que alguns aqui já têm filhos. E vocês vão concordar comigo que as crianças não são fáceis, né? Eu tenho uma netinha que está aqui comigo de 3 anos e meio e tenho um netinho de 9 meses. E é impressionante como de 9 meses quer fazer valer a sua opinião. Ele não fala, ele ainda não se comunica verbalmente, mas o que ele quer, ele segura forte e ele faz, ele às vezes fica discutindo com a irmã pega uma coisa, ele pega também, ele e não solta. Eu fico olhando e digo, mas 9 meses e já está desse jeito? Se a gente não começar a disciplinar, pode esperar, quando tiver 8 anos vai estar batendo na mãe, viu? É verdade. Então, a lição mais importante que uma criança aprende é a obediência. Interessante que às vezes algumas mães me procuram e dizem, Deise, meu filho é muito desobediente, eu não sei o que fazer. Difícil para mim, né? Bom, agora eu já posso falar bastante, porque meus filhos são todos adultos, né? Quando a gente tem criança, a gente não pode falar, não. A gente fala, o filho desfaz aquilo que você fala na hora, né? Então, eu não tenho mais filhos, eu posso falar. Então, quando uma mãe me procura, quando um pai me procura reclamando do filho desobediente, eu me preocupo com eles, não com o filho. Porque uma criança, ela não nasce obediente.
e nem desobediente. Seria ótimo se nascesse obediente, né? Se a gente pudesse encomendar, olha, eu quero uma menininha obediente, que ela venha obediente. Mas não é assim, não. Ela vai ser, a obediência tem que ser ensinada. E tem que começar a ensinar muito cedo. Tem que começar a ensinar muito cedo. E como é que a gente começa a ensinar a obediência muito cedo? A criança tem que entender, essa vai ter muito clara em outros textos do livro Orientação da Criança, a criança tem que saber quem é que manda. Infelizmente, hoje em dia, em alguns lares, é a criança que manda. Com pouca idade, mas é ela que manda, é ela que domina. Então, ela não quer dormir, ela não vai dormir. Tem lógica isso? Uma criança, ela pode determinar o que é bom para ela não pode determinar. E ela tem que aprender a obedecer. Então, desde cedo, nós temos que começar a ensinar a criança. Desde pequenininho, assim, quando não quer vestir uma roupa e você quer que seja aquela. Então, é importante isso. Antes que a razão se desenvolva. Tudo está no orientação da criança. Antes que a razão se desenvolva. Então, a criança tem que ser condicionada a obedecer. Condicionada. Ela não é para ela pensar e entender. É antes disso que ela precisa obedecer. Eu agora vou trazer o exemplo do meu netinho. Ele tem atração, eu acho que todas as crianças da era digital são assim, né? Ele tem atração, ele tem 9 meses. Ele tem atração por celular, iPhone, iPad e controle remoto. É homem mesmo, né? Então, ele não pode ver que ele vai engateando, correndo atrás para pegar. Mas ele sabe que ele não pode pegar. Ele sabe. Então ele vai. Aí ele chega bem pertinho, aí ele para, ele olha para a mãe, olha para a mãe, olha para o pai ou para a avó, quem estiver perto ele olha, para ver se vão liberar para ele chegar mais adiante. E aí você fala, Eduardo, não precisa nem falar, basta fazer assim. Ele faz um biquinho, coisa mais lindinha, faz um biquinho. Ele entende que não pode, ele tem 9 meses, mas ele entende, ele sabe que tem limites ali onde ele está e lugares que ele não pode chegar e que ele não pode pegar. Então, se a gente ensinar, a criança vai aprender. Meu neto de 9 meses, ele não pensa ainda, ele não tem a razão desenvolvida. Mas ele já aprendeu que algumas coisas ele não pode. Antes que a vontade própria se torne forte, olha, isso é muito importante. A vontade própria se torna forte rapidinho. Viu? Rapidinho. Quando a criança chora, e ele tem que chorar, um bebê, porque ele não sabe se comunicar de outra maneira. Então ele tem que chorar. Ele chora quando está com fome, ele chora quando ele quer alguma coisa. Mas os pais precisam aprender a compreender o tipo de choro que é. Porque tem choro também que é de manhã. E a gente precisa começar a disciplinar. Antes que a vontade própria do bebê se torne forte, ele tem que aprender a obedecer. Exija obediência imediata. Olha, as crianças, isso desde que os meus eram crianças, e continua, porque eu vejo isso na minha netinha. Eles são extremamente procrastinadores, principalmente naquilo que eles não querem. Por exemplo, banho. Agora não, daqui já vou, daqui a pouco. Quem tem filhos sabe como é que as crianças fazem. E eles fazem de tudo para manipular os pais. Não pense que é diferente, não. Fazem de tudo para manipular os pais. Quando você der uma ordem, você precisa exigir a obediência imediata. Mas a criança tem que ser preparada para isso. Então, o banho é um problema. Estou dando um exemplo. Pode ser comida, pode ser hora de dormir, pode ser qualquer coisa. O banho, por exemplo, é um problema? Quando você manda, vamos agora tomar banho. Não quero. Não quero banho, não quero agora. Enfim. E você fica lá lutando com a criança. Então vamos fazer o seguinte, vai preparando ela. Querido, olha, daqui a pouco, que ela não tem noção de tempo para você dizer 10 minutos, 15 minutos, mas olha, daqui a pouco, mamãe vai pegar você pro banho, tá? Então brinca mais um pouquinho, mas está quase na hora do banho. A criança vai sendo preparada, né? Daqui a pouco você diz, bom, agora vamos guardar os brinquedos. É importante que a criança guarde os brinquedos. Se você quer ter um adolescente organizado, se você quer ter um adulto ordeiro, então ensina a guardar os brinquedos desde bebezinho, pequenininho, 1 ano, 2 anos, vão guardar o brinquedinho, está numa caixa. Isso ele sabe fazer, e sabe muito mais tirar. Mas a gente tem que ajudar, ensinando. Então agora vamos guardar os brinquedos, porque está na hora do banho, já está, olha, agora vai ser a hora do banho, você vai preparando. Até que você diz, bom, é agora, vamos tomar banho. É por isso que os pais precisam ter muito cuidado com o que falam. Porque se você fala, olha, vamos tomar banho, não quero, tá bom, briga mais um pouco.
querer brincar mais um pouco de novo. Quando você disser outra vez, ele nunca vai obedecer de pronto, porque ele não aprendeu isso. Então você tem que dizer, agora é o banho. Mas só diga se você realmente estiver disposto a levá-lo para o banho agora. É assim que a gente condiciona uma criança a obedecer. Então, agora é o banho. Ah, não quer. Agora é o banho. Então, se abaixe com muito carinho, pegue com muita firmeza essa criança. Estou mandando você apertar a criança, mas pegue com firmeza. Olhe bem nos olhos e fala, olha, mamãe, o papai falou, agora é banho. Vamos obedecer. Banho. E leve a criancinha com muito amor até debaixo do chuveiro para o banho. É assim que você vai condicionando seu filho a obedecer. Não é de outra maneira. A obediência imediata é uma bênção para as crianças. Não permita que ele, não quero agora, tá bom, não quer. Eu já encontrei pais que me dizem, olha, meu filho tem 2 anos, mas dorme a hora que a gente vai dormir. Mas como assim? Mas ele não quer ir dormir antes. Mas se uma criança tem querer, não devia ter. Pois não. Olha, presta atenção. Esse é um assunto bastante delicado nos dias em que nós vivemos, né? Principalmente quando ela está perguntando qual é o efeito de uma criança obedecer de pronto, mas a primeira ordem já é com o cinto. É isso? Isso, obedecer aí, você impõe, tá. Ele faz, mas foi com o cinto. Veja bem, eu agora vou dar minha opinião pessoal, independente de lei de palmada, coisas que o valem. Vou dar a experiência de uma mãe que teve 3 filhos, 3 homens, 3 filhos do sexo masculino, e que deram bastante trabalho, como todo menino. A minha nora agora está dizendo, nossa, mas menina é muito mais tranquila, né? Eu não sei porque eu não criei menina, né? Agora, que menino é dureza, eu sei que é, porque não é fácil não. Então, eu vou falar da experiência de uma mãe, de 3 meninos. Primeira coisa, bater. Estou falando bater, não estou falando espancar. Bater, eu acho que é necessário, em alguns momentos, mas como última opção. Na maior parte das vezes, se você conversar com seu filho, ele vai entender, ele vai aceitar. E você precisa mostrar a ele que ele precisa obedecer, que isso é bom para a vida dele. Então, na maior parte das vezes, uma criança que desde pequenininha ela é habituada a obedecer, essa criança não vai dar muito trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tive muitas crises na adolescência dos meus filhos. Não tive. Então, eu tenho uma teoria. Quando você cuida, lá na primeira infância, de ensinar o caminho, que é o que a Bíblia diz, ele chega à adolescência, ele vai ter as suas lutas, as suas ansiedades, mas ele não vai desrespeitar você, ele não vai enfrentar você, porque ele aprendeu lá na infância que os pais devem ser honrados e respeitados. Então, eu acredito que isso que você está me perguntando é muito vago. Depende da idade da criança, depende do quanto se mandou e a criança não foi, enfim. Mas na minha opinião, você tem para ir e você, na medida do possível, leva, ainda que seja arrastando, se não quiser ir, até arrastando que seja. Leva para tomar banho, por exemplo. E se não quer, eu sou muito favorável ao castigo. Eu sou muito favorável ao castigo. E eu tenho visto o quanto isso tem sido benéfico na vida dela, que tem somente 3 anos e meio. Não gosta de ficar de castigo. Não gosta, mas fica. E o castigo deve ser proporcional à idade. Tem 3 anos, 3 minutos. 3 minutos para quem tem 3 anos é um século. Então tem um cantinho, um tapetinho. Lá em casa também tem. Eu não bato nela, ela é minha neta, não é minha filha. Mas eu ponho ela de castigo. Porque algumas vezes ela fica sozinha comigo, sem os pais. Eu preciso também disciplinar. Então ela tem um cantinho lá, um tapetinho do castigo, que ela odeia. Mas vai, senta, chora, pensa no que fez, depois eu vou, converso, e os pais fazem isso em casa também, ela tem um cantinho em casa. Depois conversa, explica, e vou dizer a você, já aconteceu de eu dizer, querida, você sabe por que você ficou de castigo? Sei, porque eu fiz, agora não me lembro. Aí disse uma coisa que não tinha nada a ver, que não era, então ela não sabia realmente o que estava. Então eu expliquei de novo, sabe por que você está? Porque isso, e fui explicando. Você entendeu? Então, nós agora vamos orar. E a gente ora. E tem sido uma bênção. E vou dizer uma coisa. Tem um gênio forte. É dessa idade, mas tem um gênio forte. Mas precisa ser dominado.
Só que eu acredito que em alguns momentos você precisa bater. A Bíblia diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas uma criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Mas muito cuidado com esse bater. Não é a primeira opção, é a última, e depois de você avisar, e avisar, e avisar, e pôr de castigo, e fazer isso, e fazer, e não ter sucesso, então você vai juntando uma opção de coisas, e aí, vejam bem o que eu vou dizer agora, no momento onde você não está com raiva, isso é o mais difícil, isso é o mais difícil. No momento que você não está com raiva. Porque quando a gente está com raiva, a gente quer bater. E eu já vi pais assim, mete a mão, não sabe nem onde vai parar. Pode ser na cabeça, na boca, na perna, vai metendo a mão. Isso é um erro, isso é espancar, não é bater. Isso é espancar. Então, se precisa, que a maioria das crianças você consegue organizar sem bater, mas se precisa, você tem que levar dentro de um quarto, fechar a porta, conversar. Tem um lugarzinho especial para bater, eu acho que por isso que Deus já fez aqui fofinho, para dar umas palmadinhas de vez em quando, que precisa. Então tem um lugar certo, tem um momento certo e tem a maneira correta. É orando com seu filho, é abraçando depois de bater. Nunca com a irritação que alguns pais fazem. Nossa, o efeito disso é devastador na autoestima do filho. Devastador. Quando você bate sem usar a razão. Não é quando você não tem razão para bater, é quando você não usa a razão, a sua razão, para organizar o que você está fazendo. Então isso é um prejuízo grande para a criança, para a autoestima da criança, que vai ter deficiência até os seus relacionamentos futuros, por causa dessa maneira errada de você disciplinar. Muito bem, você pode dizer, mas as crianças antigamente não eram como as de hoje. Pois é, talvez não, mas a gente tinha outros problemas, né? Eu me lembro que o meu filho mais velho, eu vejo mães dizendo, eu tenho que tirar tudo da sala porque eu tenho um bebê. Está engateando, tem que tirar tudo da sala. Eu vou dizer a vocês, eu nunca tirei nada do lugar na minha casa, nunca. Tinha lugares que ele podia mexer, tinha lugares. Então eu coloquei no centro da minha sala umas coisas plásticas. Uma coisa plástica lá no centro, na mesa da sala, não na mesa da sala, na mesinha abaixo lá, da sala de visita. Então eu tinha lá uma fruteira que eram umas frutas plásticas e ali ele podia mexer. Então ele chegava, ele jogava, ele mexia, ele juntava de novo, enfim, ali ele podia mexer. Mas eu tinha coisas na altura dele que ele não podia mexer. Então ele precisou ser ensinado quais os limites. Então eu disse, olha, aqui pode, aqui não. E cada vez que ia, dizia não. E algumas vezes precisei dar uma palmadinha na mão, porque ele ainda era bem pequenininho. Mas sabe o que aconteceu? Ele nem sabia falar. E assim como o meu neto, ele se dirigia para o aparelho de som que a gente tinha bem baixo, que era uma atração para ele, meu filho mais velho, que já tem quase 40 anos. Então ele chegava, ele levava aquele dedinho gorduchinho aqui pertinho. Aí olhava para mim e fazia. Vocês já imaginaram? A criança aprende, ela sabe os limites, mas você tem que ensinar. Se você não ensinar, ela não vai saber. Então, ela vai lá, mexe lá, dá um tapa, não tem nada, não sabe nem o que foi. Toma um susto, não sabe o que aconteceu. Não é assim. Não, aqui não, ok? Aí leva na direção de alguma coisa que pode. Porque uma criança também não pode ficar numa casa onde não pode mexer em nada. E também não pode ficar numa casa onde destrói tudo. Não pode. A criança tem que aprender a ser civilizada. Tem que ter limites. Então, vocês têm que ensinar isso. A criança não nasce sabendo, ok? Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Lá no braço dos pais, a criança tem que aprender a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê. Deve subjugar a vontade e o gênio da criança e trazer sua disposição em sujeição. Ensinar-lhe a obedecer. E ao se tornar a criança mais velha, não afrouxeis a mão. Orientação da criança, página 82. Tem que ensinar a obedecer quando é pequenininho. E quando ficar mais velha, agora está grande, não consigo mais dominar. Mas o que é isso? Certa vez fui procurada por uma mãe. Uma senhora bastante distinta, bem alta, num porte bonito. E ela me procurou e falou, Deise, eu estou muito preocupada, eu não sei o que fazer. Eu estou quase apanhando o meu filho. Olhando para a altura da mulher, eu pensei num adolescente maior que ela, né? Saradão. Eu falei, minha nossa, deve ser quase um Sansão esse rapaz, para poder a mãe ter medo dele.
E eu falei, querida, que idade tem sua mãe, ou seu filho? E ela falou, Deise, 8 anos. Eu falei, o quê? Mas eu não consigo dominá-lo. Eu falei, ele vai te bater mesmo. E quase eu disse, você merece. Eu falei, gente, como assim? Uma criança de 8 anos, a mãe não consegue dominar? Não. Se você não se preparar para ser mãe, e se você não se preparar para ser pai, não seja, desista. Não encomende nunca um bebê, porque é uma responsabilidade grande que você tem diante de Deus. Você não pode simplesmente ter um bebê como quando você compra uma roupa. Eu achei bonito, vou comprar. Eu acho legal ser mãe, ser pai, pronto, você. Ou sem planejar, encomenda um bebê, e aí? E aí, vamos empurrando com a barriga. Olha, é muito triste o que a gente tem visto na nossa sociedade. Filhos de pais de classe média alta, jovens, envolvidos com droga, com crime, com tudo. O que é isso? São crianças que nunca tiveram limites. Crianças que fizeram tudo o que queriam a vida inteira. Esse é o resultado. Então não é brincadeira e nós temos uma grande responsabilidade. Quando os pais deixam de exigir a obediência imediata e perfeita dos filhos, eles deixam de colocar o devido fundamento do caráter em seus pequeninos. Preparam os filhos para quê? Quer dizer, ou você prepara seus filhos para lhe honrar ou para lhe desonrar. Se você não disciplina, se você não ensina a obediência, você está preparando seus filhos para lhe desonrar quando forem mais velhos. E trarão tristeza ao seu coração quando se aproximarem da sepultura. Já pensou? Quando você estiver lá mais velho, mais idoso, seu coração vai ser cheio de tristeza, porque seus filhos só vão lhe envergonhar. Porque a hora de consertar o filho é pequenininho. Não é depois de adulto, não. Não é depois de jovem, nem é um adolescente. É pequenininho. É ali que a gente tem que começar o trabalho com as crianças. Disciplina é a sabedoria para o filho. Provérbios 29, 15 e 17 é o texto que eu usei. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Corrige teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Então aqui está, você precisa disciplinar o filho, mas disciplinar não é bater, disciplinar é orientar. Disciplinar é burilar as arestas. Disciplinar é dar os limites que a criança precisa. Disciplinar é favorecer o ambiente do seu lar para que a criança cresça e se desenvolva com um bom caráter. Isso é disciplinar. É isso que nós temos que fazer. E é assim que nós vamos, lá no futuro, viver felizes com nossos filhos e não envergonhados e frustrados. Olha, não precisa ir muito longe não. Você vai num lugar público, um shopping, um supermercado, você sempre encontra uma criança fazendo um escândalo e um pai e uma mãe cochichando, se abaixando, fazendo 1000 coisas para consertar o que devia ter sido consertado em casa. Esse é o ponto. Essas coisas têm que ser consertadas em casa. Se você não conserta em casa, não adianta você chegar num local público onde todo mundo está olhando o escândalo que seu filho está fazendo. Eu certa vez estava num supermercado bastante lotado, à minha frente tinha uma mãe e uma criança chorando, mas não só chorando, ela socava a mãe. Aquilo foi me dando um mal-estar tão grande, que eu fiquei na dúvida se quem merecia ali era a mãe ou o filho levar umas palmadas, porque foi demais. E então, à medida que a gente se aproximava do caixa, a menina ficava mais irritada, e gritava e batia pé, e a mãe, eu não sei o que a mãe dizia, mas não conseguia nada, a não ser levar uns tapas no rosto. Uma coisa terrível mesmo. E de repente, quando chegou a vez dela no caixa, aí eu percebi qual era o pomo da discórdia. Lá numa gôndola, a mãe tinha tirado do carrinho uma caixa de chocolate que a filha tinha botado. Então a mãe foi lá e falou, tá bom, filha, então a mamãe leva. Na mesma hora a criança se calou e saiu feliz e vitoriosa. E a mãe uma derrotada. Como é que pode uma criança determinar o que é que se vai comprar? Não pode, queridos. É claro que elas vão tentar, mas não pode. Ela só pode comprar aquilo que realmente a mãe achar que deve ser comprado. Então a gente precisa cuidar. E precisa cuidar enquanto é pequenininho, porque depois de grande, tudo fica mais difícil, pode ter certeza. No momento em que a criança começa a escolher sua própria vontade e caminho, nesse momento deve começar a sua educação e disciplina. Pode isso ser chamado uma educação inconsciente. Então é dessa maneira. Treinando a criança, condicionando a criança a obedecer, a respeitar a autoridade materna, a autoridade paterna.
Orientação da criança, página 230. Frequentemente mostram primeiro os bebês uma vontade muito determinada. Quem não tem filho ainda, se prepare. Porque as crianças de hoje já nascem com uma força de vontade que é tremenda, viu? Tremendo. Então, às vezes, a gente precisa ser bem firme com eles. Desculpem. Caso essa vontade não seja posta em sujeição a uma vontade mais sábia do que os desejos não educados da criança, sabe o que vai acontecer? Satanás assumirá o controle da mente e moldará a disposição em harmonia com a sua vontade. Vocês já pensaram nisso? Se os pais não educarem, se os pais não moldarem a vontade forte da criança, se os pais não conseguirem dominar o filho, é Satanás quem vai dominar. Não sou eu quem está dizendo, é o livro Orientação da Criança. Então é algo muito sério e que a gente precisa pensar mesmo. Os pais não começam a tempo. Olha o que diz a Orientação da Criança, página 231. Os pais não começam a tempo. A primeira manifestação de ira não é dominada. Primeiro a criança é pequenininha, né? Aí mete a mão no rosto da mãe, a mãe, olha. Primeira manifestação não é dominada. A segunda vai ser mais difícil de dominar. As crianças crescem obstinadas, o que aumenta com o seu crescimento e se fortalece com o seu vigor. Então, desde bebezinhos, desde pequenininhos, eles precisam ser dominados. Agora, vejam bem, em outro momento, em outro local, ou vocês procurem e leiam, porque o que eu estou dizendo se refere a um bebezinho nos braços da mãe. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para também não esmagar a autoestima de uma criança que é formada à medida que a gente vai criando o filho. É ali que a autoestima é formada. Então, tudo que você diz, se nós tivéssemos a noção da importância das nossas palavras, nós diríamos mais palavras positivas para o filho e menos negativas. Mas é muito mais fácil dizer, você é um idiota, você é um burro, você não sabe de nada, porque você não é como sua irmã, menino mal educado. E esquece que isso está penetrando. Estou falando agora já criança em idade escolar, um pouquinho mais de mais idade. Isso vai penetrando na mente dos filhos. E olha, há poder na palavra dos pais. Se meu pai diz que eu sou um irresponsável, eu sou mesmo irresponsável. Pronto. E vai se criando um irresponsável. É o que você determinou. Então, é muito sério. Então, nós temos que, a primeira manifestação, dominar. Mas lembrando que à medida que a criança cresce, nós precisamos também valorizá-la para que ela se sinta bem com ela mesma e tenha uma autoestima saudável. Disciplina deve ser administrada com amor, nunca em momentos de ira. Foi o que eu falei, né? Nada de ficar com raiva. Na hora da raiva não faça nada. Corra para o quarto, faça uma oração, vá no banheiro, me enfia a cabeça na água gelada. Aí você vem e resolve. Porque senão não adianta. Deve ser antecedida de uma boa comunicação. Você não pode disciplinar o filho sem saber por quê. Às vezes na sua ótica está tão claro que ele sabe o que fez. Mas pergunte se sabe. Pode ser que não saiba. E a comunicação tem que ser bem clara para a criança saber. Outra coisa importante, a disciplina deve ser constante e coerente. O que é que isso significa? Bom, hoje eu estou de boa, estou tranquila, né? Dormi bem, então hoje meu filho faz as coisas e eu deixo. Outro dia eu não dormi mal, eu dormi mal, perdi o sono, tive insônia, eu estou irritada. Então ele faz aquela mesma coisa, eu brigo, eu reclamo, eu grito. Cadê a coerência? A criança tem que saber. O que pode hoje, pode amanhã, pode todos os dias. E o que não pode, não pode. Não pode quando eu estou cansada, nem pode quando eu estou de bem com a vida. Isso é muito importante para a criança. Deve ser confidencial. Não pegue seu filho e vá metendo a mão ou gritando com ele na calçada, na vista dos amigos. Que é isso? A disciplina deve ser confidencial. Leve lá dentro do quarto, sente, converse de maneira orientada. A disciplina deve ser diferente de filho para filho. Eu já vi pais que me dizem, eu não sei o que fazer, olha aqui. Eu fiz a mesma coisa com esse, a mesma coisa com esse, olha aí como é que é um e como é que é outro. Pois fez errado. Porque não pode fazer a mesma coisa com um e com o outro. Cada filho tem que ser educado de acordo com as suas peculiaridades. Então, como é o seu filho? Um é mais sensível. Um nem precisa de uma palmadinha, não precisa, porque só uma cara feia já se conserta. Então, cada um, você tem que observar e conhecer cada filho. Os filhos precisam entender que Deus também disciplina os seus próprios filhos porque os ama. Então,
Então, sabe por que a mamãe está fazendo isso? Porque a mamãe lhe ama. Sabe por que o papai está fazendo isso com você? Porque ele ama. Porque Deus também lhe ama. Então eu quero ver você no céu. E a gente tem que colocar isso na mente dos nossos filhos também. Agora, como despertar as faculdades espirituais? Religião no lar. Olha, queridos, religião na igreja é fácil. Bota uma roupa bonita, bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, senta lá no primeiro banco, canta os hinos, se ajoelha, faz oração. E todo mundo, nossa, né? Que coisa linda. Mas a verdadeira religião é lá em casa. Como é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como é? Isso está influenciando seus filhos, influenciando para o céu. Como é o pai? Como é que o pai se relaciona com o filho? O pai, agora tu falou o pai do sexo masculino, ele é o representante de Deus. Quando você ensina seu filho, papai do céu, ele vai pensar no pai aqui da terra. Então, se o pai for um pai amoroso, ele vai ver Deus como um pai amoroso. Mas se for um pai bruto, um pai duro, um pai que não tem tempo para ele, é assim que ele vai ver Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A religião no lar e uma vida coerente é muito importante para despertar as faculdades espirituais do filho. A Bíblia no lar. A Bíblia não é só para trazer para a igreja, não. E os filhos precisam ver os pais lendo a Bíblia. E eu digo mais, todas as crianças precisam ter uma Bíblia. Mas desde meu filho tem 2 meses, precisa de Bíblia? Não, está atrasado 2 meses. Hoje a gente tem Bíblia de pano, Bíblia de papel cartão. Tem que ter Bíblia. E tem que levar a Bíblia para a igreja. Mas não entende nada. Não entende, mas vai formando hábito. Formando hábito. E sabe o que acontece? A mamãe está lendo a Bíblia. Sabe, essa semana minha nora estava lá de porta fechada. E a minha netinha bateu na porta. Eu estava junto com ela. Ela entrou e falou, mamãe, o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia, filhinha. A Bíblia? É. Tá. Aí ela foi lá pro meu quarto, onde ela estava dormindo. E ela chegou e falou, vovó, pega a minha Bíblia, eu quero ler minha Bíblia. Exemplo. Eles copiam aquilo que eles veem. Se a Bíblia é uma coisa importante na vida dos pais, vai ser importante na vida dos filhos. Agora, se a Bíblia nunca é usada em casa, a não ser na hora de trazer para a igreja, os filhos não vão ter nenhum interesse pela Bíblia. Então, onde está a Bíblia no seu lar? Necessidade de oração na família. Os filhos precisam ver os pais orando. Os filhos precisam orar junto com os pais. Os filhos precisam ver os pais orando por eles. É assim que eles vão aprender a orar. E nós temos que ensinar desde o bebezinho a orar. E a senhora White, ela diz como é que a gente tem que ensinar. Lá no livro Orientação da Criança. A gente não deve deixar o filho se ajoelhar e deitar em cima do banco. Sou eu não, está lá. No livro Orientação da Criança. No capítulo que tem sobre a oração. A criança tem que estar ajoelhada, a voz tem que sair audível, não pode ser aquela... Não para falar com Deus. Mas nós temos que ensinar. Então, há necessidade de oração em família, porque pelo nosso exemplo é que as crianças vão aprender. Então, isso é importante. Queridos, culto familiar. Ai, meu pai. Como isso tem sido relegado a um segundo plano, como se não fosse importante. E o culto familiar é uma marca na vida dos nossos filhos, é uma marca. Queridos, eu vim de um lar onde o culto familiar era uma coisa sagrada todos os dias. E eu me lembro de momentos onde a minha mãe contava a história da lição da escola sabatina no culto familiar. E a gente se emocionava, a gente enchia os olhos de lágrimas, com pena dos personagens da Bíblia que estavam sofrendo por um ou outro motivo. Sabe qual é o resultado? Todos os meus irmãos, todos, sem nenhuma exceção, todos estão na igreja, firmes, líderes, pastores, esposos pastores, enfim. Todo mundo está ali, firmão. O culto familiar marca, gente. Eu fiz isso nos meus filhos também, desde pequenininhos. Eu me lembro que quando nasceu o meu primeiro filho, falei para meu marido, olha, passa lá nos céus e traz a lição do rol. Ele falou, para quem? Falei, pro Juninho, já, trouxe. Comecei a estudar a liçãozinha com ele. Bebezinho, no bebê conforto aqui na sala. E eu contava a liçãozinha. Não sabia de nada. Foi crescendo. Aí eu mostrava a figurinha. A senhora White também disse como deve ser o culto. O culto tem que ser interessante, de acordo com a idade da criança. Deve ser curto e espiritual. Então, tudo está lá, gente. Por isso que eu digo, leia a orientação da criança, que lá está todas as orientações. E eu então ensinava ali, daqui a pouco ele começou a ficar maior, aí queria mexer nas coisas. Aí eu coloquei ele sentadinho na cadeira de refeição. Aí ele queria levantar para pegar nas figurinhas, mas já vibrava com a musiquinha, com as figuras que eu mostrava, com a historinha. Agora eu amarrei uma fraldinha aqui, não tinha ainda essas cadeiras que tem cinto, naquele tempo não tinha nada disso. Então eu amarrei uma fralda amarrada para fazer o culto, amarrado e não morreu não. Amarradinho para fazer o culto, para ficar reverente, porque é no culto em casa que a criança aprende a ficar reverente na igreja.
E sabe o que aconteceu? Um dia, eu toda vez desde ele bebezinho, agora vamos dizer o versinho. Mas ele não sabia falar, meu marido achava uma graça. Mas eu, vamos dizer o versinho. E dizia com ele o versinho. E ele foi crescendo, e ainda não sabia falar. Mas aí um dia eu falei, vamos dizer o versinho. Eu falei, o Senhor... Ele fez, hã? Eu falei, Osmar, ele está repetindo o verso. E ele estava. Ele não sabia falar, mas ele sabia que era para repetir. Então eu dizia e ele, Queridos, quando esse garotinho começou a falar, não me lembro que idade que ele tinha, mas nem falava direito todas as palavras. Eu trouxe ele aqui na frente da igreja. E eu só mostrava a figurinha da lição. E ele dizia o verso de cada lição, das 13 liçõezinhas, porque naquele tempo o berço não era só 4, era 13. Faz 40 anos isso, né? Então, queridos, tem que ensinar a criança. E o culto familiar é uma oportunidade áurea para você ensinar. O culto familiar une a família, mas une também a Deus. E isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, não descuidem do culto familiar. Mas não vão me fazer um culto qualquer, não. Leia a orientação da criança. Lá diz como deve ser a música, como deve ser a oração, como deve ser a ilustração. Está tudo lá. Eu não tenho tempo de falar sobre isso com vocês. Outro ponto importante para despertar as faculdades espirituais. Sábado. O sábado é um marco. E tem que ser um marco na nossa casa. Os filhos têm que amar o sábado. E o sábado tem que ser um dia diferente. E só vai ser se você fizer alguma coisa diferente. Senão não vai ser. Mas tem que ser. Com os meus filhos, como eu li lá no Espírito de Profecia, que até as revistas seculares tinham que sair de circulação, eu não deixava eles brincarem com os brinquedos comuns da semana. Nada. Nem bola, nem bicicleta, nada. Eu fiz uma caixa de sábado. Peguei uma caixa de papelão qualquer. Antigamente não tinha essas caixas lindas que a gente compra hoje, esses baús, essas caixas de presente, que é uma coisa mais linda. Não tinha. Então eu peguei uma caixa de papelão, cobri de papel de presente e era a caixa do sábado. O que é que eu colocava ali? Jogos bíblicos. Eles podiam ouvir no sábado. Alguns brinquedinhos próprios para o sábado, tipo uma igrejinha com carrinho. Então eles brincavam aquele carrinho e iam para a igreja. E também material de feltro, que eles amavam, mas não podiam pegar. Só podia pegar no sábado. Gente, essa caixa de sábado fez tanto sucesso, que durante a semana, 3 meninos, uma escadinha, vocês imaginam como é que era. Quando eu dizia banho, aí o mais esperto gritava, sou o último. Porque sabia que tinha que ir, então já que tinha que ir um primeiro, outro segundo, outro terceiro, ele queria ser o último. Mas na sexta-feira à tarde, depois do banho, já podia brincar com a caixa de sábado. Aí sabe o que acontecia? Quando terminava o almoço, o mais esperto já gritava, sou o primeiro no banho. Porque a caixa de sábado fazia diferente. Coisas simples. O almoço deve ser diferente. Mais simples. Não mais sofisticado. Mais simples. Mas que mostre às crianças o que é o dia de sábado. E eu vejo isso agora nela. Ela tem o brinquedo de sábado. Quando termina o culto na segunda, na terça, terminou o culto, ela fala, é sábado. Eu quero brincar com o brinquedo de sábado. Você é testemunho. Ela sentou aqui agora com a avó e como estamos na capela, ela foi mexer no computador, ela perguntou, o de sábado, vovó? Eu trouxe o iPad para ela ficar mexendo, ela tem uns arquivos ali que ela brinca. E tem um que é só de sábado. Então ela entrou aqui, é uma igreja, ela olhou para mim e falou, vovó, pode o de sábado? Falei, pode. Então ela abriu o de sábado, que é o de Jesus, é de histórias bíblicas. Então, gente, isso marca a criança de todas as idades e marca para sempre. Então, cuidem do sábado, façam do sábado um dia especial. Reverência para com o que é santo. E o que é santo? A casa de Deus é um lugar santo. Temos que ensinar os nossos filhos a serem reverentes na igreja. Mas esse ensino tem que começar no culto familiar em casa. Como é que eu vou ensinar meu filho a ser reverente na igreja se eu mesmo fico batendo papo com a vizinha que está do meu lado? Como é que eu vou ensinar meu filho a ser reverente na igreja se ele entra e sai? Se eu entro e saio toda hora, vou lá, fulano, vou cumprimentar. A igreja não é um lugar para a gente fazer isso. Então tem que ensinar reverência aos filhos pela Bíblia, pelo sábado, pelo dízimo, mas tudo tem que ser ensinado, queridos. Tudo tem que ser ensinado. A gente não pode facilitar. O inimigo é terrível. Devem os pais e mães ensinar ao bebê, à criança e ao jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Cristo deve estar associado a todas as lições dadas às crianças. Você está ensinando a obediência, você tem que falar do amor de Cristo. Eu me lembro um certo dia,
Quando ela era menorzinha, ela vinha aqui, vamos passear com a vovó, ali no condomínio. E eu ia mostrando, olha aquele passarinho, viu que coisa linda, como Deus é bom. Filhinha, olha as flores aqui dessa árvore, olha aqui, sente o cheiro aqui. E é Deus, e é Deus, e é Deus, e tudo era Deus. Um dia eu estava saindo com ela, e ela estava no carro comigo, e eu falei, filhinha, olha lá a árvore balançando. Porque como ela canta as árvores balançam, eu falei, olha a árvore balançando, querida, você está vendo? Ela falou, estou vendo, vovó. Foi Deus que criou. Ela sabe que foi Deus que criou. Importante, a gente precisa colocar isso na mente dos nossos filhos. Os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus lhes deu, deverão enfrentar essa negligência onde? Então não é brincadeira não, ser pai e mãe, viu? Não é só bonitinho não, carregar um filhinho no braço não. Tem uma tremenda responsabilidade. Então perguntará ao Senhor, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? Deus vai cobrar dos pais. Então, queridos, vocês estão começando uma jornada para aprender a ser pais. Que Deus abençoe vocês e dê a vocês o senso da responsabilidade, que é pegar essas coisinhas lindas e moldar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas para fazer isso, nós precisamos estar muito ligados com Ele. Porque, do contrário, o inimigo tem solapado a educação, o tempo dos pais, e isso é uma coisa tremenda. E nós precisamos dar prioridade ao que verdadeiramente é importante. Que Deus abençoe a todos vocês e que o bebê que vocês esperam, que já tem nos braços, verdadeiramente traga muitas alegrias e naquele grande dia que você possa entrar com seus filhinhos lá na eternidade para viver para sempre com Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Deise. Com referência à obediência imediata, só um lembretezinho. Quantas vezes e qual foi o tempo, a oportunidade que Adão e Eva tiveram para obedecer? Foi da próxima vez ou foi imediato? Só um lembretezinho assim para a gente. E também, quando você conta várias experiências como mãe, né? Eu vou contar uma com um filho, porque eu não sou mãe de barriga. Quando criança, eu, graças a Deus, apanhei muito pouco. Mas eu sou filha mais velha e sempre do mais velho a gente acaba exigindo mais. Pelo menos eu vejo isso, né? A gente quer acertar e eu me lembro das orientações que tinha. Depois que eu já estava maiorzinha, acho que já estava na adolescência ou pré-adolescência, me lembro de mais de uma vez ter alguma atividade na igreja, tipo acampamento, piquenique, enfim, programa sábado à noite. E o meu pai já havia saído da igreja. Quando casado, quando eu nasci, ele era adventista. Depois ele saiu da igreja. E ficou sabendo, por terceiro, daquela programação. E achou estranho, porque eu sempre fui colher de festa. E perguntou para minha mãe, uai, teve tal coisa, e por que a Lê não pediu? Aí a mamãe fez o comentário, porque ela já sabia que ia acontecer tal e tal coisa lá, e ela achou que se você soubesse, você não iria deixar. Então ela nem pediu. Dá para entender porque eu acabei apanhando menos? Porque foi bem explicado, a criança se conscientiza e daí não tem que ter sofrimento, né? Mas, Deise, muito obrigada.